Por que tantas fomes no nosso país? Por causa da administração? Um pouco é. E outra coisa por causa do povo. Porque o povo está querendo uma liderança 100% e não existe. Não vão achar. Por isso, o povo é quem constrói a tristeza, a fome e o fracasso para eles mesmos. Se cada um deles parasse de fazer gritaiagem e começasse a fazer a vontade, em primeiro lugar, de Deus, e cumprir cada um com a sua responsabilidade, tudo bem. Porque o cara hoje, ele quer que uma pessoa entre para administrar o Brasil e já resolva tudo. Ou o outro que estava, já tiraram porque acha que deveria ter resolvido tudo, colocado tudo no lugar. Tudo isso é impossível. O povo quer o impossível. Por isso que só permanece nesses cargos pessoas de muita paciência e que têm chamado para aquilo ali. Porque se não tiver, não consegue. Porque diante de todos e de tudo está a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela aconselha e ela diz para cada pessoa que deve fazer como está escrito. Por que que a Bíblia manda fazer tudo como está escrito? Porque o que está escrito é a verdade. Se todo mundo vivesse a verdade, tudo bem. Olha, presta bem atenção. Eu já, em mim mesmo, eu tenho muita experiência. Teve coisa que eu já disse, se fosse comigo. Mas, quando eu cheguei pertinho de onde ele estava, eu digo, Deus me livre. Se fosse eu, já tinha desistido. Se fosse eu, não estava nem mais aí. E ele ainda está. Então, a gente temos que parar. Quando nós estamos nos pés de Deus, o que é que acontece? A gente quer tudo. A gente não quer mais sofrer. Porque agora eu sou crente. Eu sou filho do rei. Ele é dono da prata e do ouro. Por que eu estou passando por isso? Entendeu? Porque as pessoas querem tudo. E Deus pode dar tudo, mas não vai dar, porque está fora da lei. Está fora da palavra. Porque para o homem ter tudo, ele tinha que ser um homem sem pecado. E aí ele tinha tudo, ele não sofreria. E por que dizer que Deus criou o homem com tudo, sem sofrimento, no jardim do Éden, para comer de tudo, viver uma vida em paz, só com graça, com alegria, com unção do céu, comer maná do céu, e ele rejeitou. Então, depois que o pecado entrou, Deus vai ter que facilitar alguma coisa para nós, mas Ele não pode dar tudo, porque a Bíblia diz que o culpado de tudo é o nosso pecado. Então, para de reclamar da administração brasileira, para de reclamar das empresas brasileiras, porque se eles têm um defeito, nós temos outro, talvez muito mais. Para de reclamar do pastor da igreja, porque nem o pastor que entra nessa igreja presta, irmão. Todo pastor tem que ter um defeito. Olha, o perfeito é Jesus e ele não manda Jesus para administrar a igreja, não. Tem que ser administrada pelo homem. Por que que a igreja entra em parafuso? E a Bíblia diz que uma casa dividida por si mesmo se destrói. O segredo é o seguinte: em primeiro lugar, a palavra pastor significa pai. Ninguém que considerar um pastor como pai. Você não é meu pai. Você não é assim que se diz? Então por aí começa o problema. Então, se Deus não usar o pastor, ele vai usar quem? Quer dizer que não, Deus pode usar qualquer um. É verdade, Deus pode usar qualquer um. Agora, no termo da doutrina, do ensino, da administração da palavra, é o pastor. Meu amigo, você pode ser mais santo do que ele, mais sábio do que ele, mas Deus não vai dar. Deus só vai dar para ele, porque a escolha foi de Deus para ele administrar sobre nós. Então, as pessoas inteligentes sofrem menos, as pessoas de pouca inteligência sofrem mais. Porque a maior inteligência é entender que Deus está acima de um pastor e Deus não faz nada sem a permissão do pastor, sem o querer do pastor. Como é, sim, pode acreditar. Deus nunca vai satisfazer os seus gostos para trancar o direito de qualquer liderança, porque ele perde o poder.
Então ele recebeu o poder. Se ele está errado, Deus vai castigar ele em outro lado. Não vai castigar ele por causa do seu desabafo, vai castigar ele em outro lado. E você vai pagar pelo seu preço, vai pagar pelo dele, porque eles foram escolhidos para estarem diante de Deus. E o povo que tem empresa foram escolhidos. Todos os empresários, todas as pessoas que nos dão emprego foram escolhidos para reinar. Então tem pessoa que nasceu para ser empregado, outras pessoas nasceram para ser rico, outras pessoas nasceram para ser chefia, umas pessoas nasceram para ser pastor, outras pessoas nasceram para ser membro. Cada um nasceu por uma coisa. Quando vocês entenderem que você nasceu para uma coisa, então você vai se dedicar àquela coisa que você nasceu.